melhor? Então, eu queria agora voltar nessa segunda parte para falar que nós somos casa espiritual. Por que nós somos casa espiritual? Porque o Espírito Santo habita em nós, né? Se vocês abrirem lá em Efésios, capítulo 2, o versículo 19 e 22 desse capítulo, vai falar assim, olha. Efésios, capítulo 2, versículo 19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. E agora o versículo 22. No qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, o próprio Deus habita em nós pelo Espírito Santo. Por isso que ele fala que nós somos casa espiritual. Já pensaram que lindo? Nós somos casa espiritual, né? Então, esse versículo 5, olha quanta coisa que a gente tira de um versículo só, do versículo 5 do capítulo 2 de 1 Pedro, né? Nós sois edificados casa espiritual, né? Depois que o Espírito Santo vem em nós e que agora a gente é casa espiritual, habitação do próprio Deus, nós agora somos aptas para sermos sacerdócio santo. E para quê, né? Para oferecerdes, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, vamos falar um pouquinho nesse sacrifício espiritual. Olha o que ele fala: sacrifício espiritual, sacrifícios espirituais agradáveis. Agradáveis, em outras traduções, eles também falam aceitáveis. Então, se a gente pode pensar assim: se Pedro diz que nós somos edificados casa espiritual para sermos sacerdócio santo, para oferecermos sacrifícios aceitáveis, é porque existem sacrifícios espirituais não aceitáveis, concordam? Né? Então, por isso que ele frisa que os sacrifícios que nós, como sacerdotes, devemos oferecer devem ser sacrifícios espirituais aceitáveis. E eu gostaria aqui de falar o que seria um sacrifício não aceitável. Né? Quando a gente vai lá para Gênesis, né? Capítulo 4, versículo 5, depois vocês podem ler a história de Caim e Abel oferecendo sacrifício para Deus, né? E que a gente sabe a história que Deus, ele não se agradou do sacrifício de Caim, que era o filho mais velho, né? O irmão mais velho, mas ele se agradou de Abel, né? Aí olha lá o versículo 5, lá de Gênesis capítulo 4, eu vou ler. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Aí olha o que é Caim, né? Em vez dele falar, ai, puxa, por que será que Deus não gostou? Ai, Deus, me perdoa. Será que eu devia ter feito diferente? Não, olha o que ele fez. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante, né? Então, pensa Caim. Aquele semblante caído assim, né? Aquela expressão brava, irada, raiva. Né? Ali. E olha, é interessante, né, que a gente vê que depois, olha, eu vou ler também o versículo 6. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Vocês acham que Deus precisava fazer essa pergunta para Caim? Será que ele não sabia por quê? Claro que ele sabia, né? Mas ele, com essa pergunta, Deus estava dando uma chance para Caim pensar um pouquinho, ver se ele mudava, né, de atitude, né? Aí olha que Deus fala: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Olha, ele já deu uma dica. Por que Deus não aceitou o sacrifício de Caim? Porque ele não era uma pessoa muito correta, não, no que ele fazia.
ele tinha outras questões ali dentro, que aqui a palavra de Deus não, até esse ponto, não tinha, nós não sabemos nada de Caim, como é que era a vida dele, como é que ele vivia, né? E ele fala, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Ele está falando, cuidado, Caim, você está por um triz, daqui a pouco você vai pecar, você vai fazer uma besteira. Olha, o pecado jaz à porta. Mas, olha só, seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O que Deus está falando? Você, se você quiser, eu já estou te avisando, você vai poder dominar esse pecado mesmo, essa fúria que está dentro do seu coração. Não vai à frente, não. Depois vocês podem continuar lendo lá no capítulo 4, e aí acontece o primeiro homicídio, né? Caim assassina Abel, o resto da história. Agora é interessante a gente ver como que o Novo Testamento fala desse fato que aconteceu. Então, agora nós vamos lá para o Novo Testamento, nós vamos abrir lá em Hebreus, capítulo 11, né? É um pouquinho antes de Pedro, né? Hebreus, capítulo 11, nós vamos ler o versículo 4, que ele vai falar, né, sobre Abel e Caim. Olha só, o capítulo 11 de Hebreus é chamado capítulo da fé. Olha o que ele fala no versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, né, da fé, também mesmo depois de morto, ainda fala, né? Então, por isso que Pedro fala que a gente precisa oferecer sacrifício espiritual agradável. Então, o que são sacrifícios que provêm da fé por intermédio de Jesus Cristo? Vou ler ainda o versículo 6 desse capítulo 11 aí de Hebreus. Olha só. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Galardoador é recompensador. Então, você tem que crer pela fé que Deus te recompensa por você o buscar, né? Então, esse é um sacrifício, tudo isso para a gente chegar no sacrifício que não é aceitável. Virem aí uma página aí ainda do livro de Hebreus, capítulo 12 agora. Nós vamos ler o versículo 24. E de novo ele fala que Jesus, o mediador da nova aliança e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores a que fala o próprio Abel. Olha aqui ele falando de Abel, né? De novo falando que Abel ofereceu um animalzinho, né, sem defeito, como sacrifício, né? A gente sabe que tem um versículo na Bíblia que fala que sem derramamento de sangue não há remissão. Então, o preço para pagar pelo nosso pecado é o sangue. Então, quando Jesus veio e derramou seu sangue na cruz, ele nos comprou, ele nos redimiu, ele pagou o preço, né? Então, agora, por isso que ele fala aí nesse versículo 24, que agora Jesus, ele é o mediador da nova aliança, uma nova aliança feita com Deus. E que nós temos o selo. Qual é o selo da nova aliança? É o Espírito Santo que está dentro de nós, né? Nós não vemos, né? Então, eu olhando assim para a Irani, eu não sei dizer, só olhando, se a Irani tem o Espírito Santo de Deus ou não. É claro que se eu convivo com a Irani no dia a dia, eu vou ver.
Eu vou saber. Agora, o interessante é que nas regiões celestes, né, os seres que habitam as regiões celestes, tanto os anjos bons quanto os anjos maus, os demônios, eles sabem. Eles sabem ver essa marca que a gente tem, né? Então, ele fala que esse sangue fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Então, falando ainda de sacrifícios espirituais não agradáveis, né? Não aceitáveis, é esse de Caim, porque não veio da fé. É aqueles que o povo de Deus ofereceu para Deus várias vezes. Vamos ver alguns exemplos? Se vocês abrirem lá em Isaías capítulo 1, eu vou ler assim uma passagem aí que é bem terrível, porque fala de coisas que Deus não se agrada, de sacrifícios que eles faziam, achando que estavam fazendo muito bem, porque estavam fazendo conforme Deus tinha instruído, mas Deus estava dizendo que eram sacrifícios não aceitáveis. Vamos ver. Apesar de seguirem direitinho as regras que Deus tinha colocado para aquela época, né, que foi antes de Jesus vir, eles estavam fazendo exatamente como Deus tinha ordenado. E por que que Deus não estava aceitando? Vamos lá ver. Então, Isaías capítulo 1, versículo 10. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. Olha só. Sodoma e Gomorra foram cidades terríveis que foram destruídas por Deus. E ele está chamando Israel e Judá de Sodoma e Gomorra. Olha que terrível. E eles não eram Sodoma e Gomorra. Eles eram Israel e Judá. Mas eles estavam fazendo coisas tão terríveis que Deus estava vendo eles como as cidades de Sodoma e Gomorra que ele mandou descer fogo do céu e destruiu, lembra? Né? Ele fala, olha lá o versículo 11. De que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos holocaustos de carneiro, da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. O que ele está dizendo aí? Gente, eu não aguento isso tudo aí que vocês estão aqui me trazendo, eu não me agrado, né? Olha, ele vai dizer por que no versículo 12. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu pisares nos meus átrios? Quem mandou vocês entrarem no meu templo? Olha o versículo 13. Não continueis a trazer ofertas vãs. Parem agora mesmo. O incenso é para mim abominação e também as festas da lua nova e os sábados e a convocação das congregações. Olha o que ele fala. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. O que ele está dizendo aqui, né? Vocês se reúnem lá como congregação, como igreja, e eu não suporto tudo aquilo que vocês fazem, porque eu consigo ver o que vai dentro do coração de vocês. E vocês estão cheios de pecado, vocês estão praticando maldade, vocês estão agindo com injustiça, e eu não suporto isso. Então, aí chega lá no domingo, né? Vocês põem aquela roupa de domingo, tudo bonitinho, toma banho, penteia o cabelo, vai lá lindinho para a igreja, leva a oferta lá na frente, né? Naquela hora do dízimo. Depois, que bonitinha, nossa, gente! Olha a Raquel indo lá na frente depositar o envelopinho com que linda! Olha, né? E ele não aguenta. Parem com isso, né? Porque ele disse que ele não podia suportar, porque lá dentro a pessoa estava em pecado, né? Aí ele vai falando lá das festas, no versículo 14, do versículo 15, e ele falando que as mãos dele estavam cheias de sangue. Olha o versículo 15. Quando multiplicais as vossas orações, não as ouço,
porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Então, Deus falando que nem as orações deles não ouviam. Aí ele fala, olha, quer saber o que vocês precisam fazer para que eu não me desagrade de vocês, como eu me desagradei lá de Caim, né? Olha só o que vocês têm que fazer. Olha o versículo 16. Lavai-vos, purificai-vos. Não é porque eles estavam sem tomar banho, não. A questão aí não é que eles estavam sem tomar banho e precisavam se lavar. Não. Olha lá o que eles tinham que fazer. Tirai a maldade dos vossos atos diante de meus olhos. Cessai de fazer o mal, né? Então, ele estava dizendo que ele não conseguia aceitar aqueles sacrifícios, até aquelas festas todas que eles faziam, porque existia maldade em tudo aquilo que eles faziam. Não existia boas obras, né? Então eram sacrifícios que não eram aceitáveis. Para esses sacrifícios serem que fossem aceitáveis, olha o que ele diz lá no versículo 17. Aprendei a fazer o bem, praticar boas obras, né? Atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. O que seria hoje isso aí nos nossos dias, né? Então você está vendo lá uma pessoa que está sendo injustiçada, é você levantar a sua voz a favor do injustiçado, principalmente a favor do órfão, né? E ele não tem ninguém para falar por ele, né? Aí eu penso aqui em mim mesma, qual foi a última vez que eu fui lá me informar a respeito dos órfãos, né? Numa situação de pandemia. Como será que estão os orfanatos, né? Os asilos de idosos, as senhorinhas viúvas, né? Você é viúva, né, Irani? Só que você não se enquadra bem nessa categoria aqui de viúvas necessitadas, não. Porque naquela época, gente, a viúva não... A mulher não trabalhava, né? Começa aí. Depois, ela não tinha pensão do marido quando o marido morria. Tem mais. Ela não tem. Ela não herdava a casa, não. Hoje não, o marido morre, ele deixa a casa para a esposa e para os filhos, né? E a esposa tem direito a 60%. Para não acontecer dos filhos se unirem e tirarem a mãe de dentro da casa, né? Então ela tem direito a 60%. Mas naquele tempo não tinha nada disso. Então, uma mulher que ficava viúva, se o filho não fosse um bom filho, ele simplesmente lhe mandava a mãe embora e tchau e benção. Então, isso que Deus estava falando, e ele estava vendo o que estava acontecendo. Então, se você estava vendo que uma mulher ficou viúva, uma senhora foi colocada no olho da rua, o que você devia de ir lá fazer? Chamar a atenção desse filho. E se não tivesse jeito, não, já fui lá, já ele falou que não vai fazer mesmo, então lavei as minhas mãos. Não, então você devia de cuidar dela. É isso que ele fala, pleitear a causa da viúva, né? Defender o direito do órfão, porque o que acontecia? As terras, né? Daquela época, as pessoas viviam do que elas plantavam. E cada família tinha o seu lote, a sua terra, a sua fazenda, o seu sítio. E uma vez que o pai morria, né? Às vezes vinha um parente, um aproveitador, ele tomava as terras desse órfão, que ainda era criança, às vezes não podia se defender. Então ele falava que você devia de defender o direito do órfão, porque ele não tinha um homem lá para falar, não, isso aí não é certo. E a mulher então não podia nem falar, que ela não tinha voz, né? Então é isso que ele estava falando. Então, por que ele não aceitava todo aquele sacrifício?
porque não vinham de pessoas puras, não vinham acompanhados de boas obras. Por isso, nós, como sacerdócio real, né? Nós somos sacerdócio santo e nós temos acesso a Deus para oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis. Nós temos que nos cuidar para não oferecer sacrifícios que não provêm de fé. Se nós estivermos comparecendo diante de Deus com iniquidade, Deus já falou, ele não vai ouvir as nossas orações. Por isso que ele fala, misericórdia quero e não sacrifício, né? Então Deus não se agrada desse formalismo vazio, do culto religioso lá lindo, né? Mas que muitas vezes, né, isso a gente não tem como saber, né? Se o culto que às vezes a gente vê nessas megas igrejas, às vezes a gente vê na TV, principalmente hoje, né? Nesse tempo de pandemia que a gente não consegue ir na nossa igreja, a gente fica lá, né, no domingo procurando um culto bacana para a gente ouvir. Então a gente tem que ter cuidado, né? Porque Deus sente repulsa um culto que é oferecido por pessoas, né, que estão lá só a casca é bonita, né? Então Deus não gosta dessa religiosidade hipócrita, né? Quando está misturado com maldade, quando não existem obras que são feitas a favor dos necessitados, Deus não se agrada, se torna um sacrifício não aceitável. Deus requer purificação. Então é isso que a gente vê. Então a adoração nossa, ela precisa ser verdadeira e sincera. O nosso culto só é agradável a Deus quando relacionado com Cristo e mediado por Cristo, né? Por isso que ele fala sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo, né? Então, para terminar esse assunto, eu queria que vocês abrissem de novo lá em Hebreus, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 14 a 16. Aí, ele está falando de Jesus Cristo como o nosso sumo sacerdote, né? Então, nós somos sacerdotes, mas Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, é o chefe dos sacerdotes, né? E a gente tem que entender que a fé cristã, ela é caracterizada pelo celestial. Então, vamos ler lá o versículo 14 do capítulo 4 de Hebreus. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, olha só. Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, que está sentado à direita de Deus. E nós, como sacerdotes que oferecem a Deus sacrifício espiritual agradável, nós podemos sempre nos aproximarmos a Ele, e Ele fala aqui, chegarmos ao trono da graça. Então, só chega ao trono da graça quem é sacerdote. Então, nós como sacerdócio real, né, no versículo 9, Pedro vai repetir isso, que nós somos sacerdócio real, sacerdotes do Rei Jesus. Nós nos chegamos ao trono da graça e nós ali podemos receber misericórdia e acharmos graça e socorro em ocasião oportuna. Então, cada vez que nós nos chegamos a Jesus, nos ajoelhamos, oramos, seja para
para buscar socorro para nós, seja para buscar socorro para outros, para nossos familiares, né? Nós podemos chegar com confiança, porque nós somos sacerdotes também. Não é bacana isso? Pensa que você acessa diretamente o Pai. Gente, o Deus do universo. Você já pensou o que é isso? Acessar o Deus do universo, né? E é isso que o Espírito Santo está falando. Ele está falando que é para você ir, você se achegar, você se aproximar. É o Espírito Santo que está falando, né? Porque a gente não viu o que é o Espírito Santo, que ilumina a nossa mente para todas as coisas espirituais. Então, o Espírito Santo está falando aqui para nós, no versículo 16. Acheguemo-nos confiadamente ao trono de graça. Então, ele está falando, orem, 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 orem. Né? Eu postei aí hoje uma pregação da missionária Edmeia Williams. E o que me chamou a atenção ali, porque ela falou, no meio lá da mensagem dela, ela falou da importância da oração. E ela falou a importância da oração de uma mãe em favor dos filhos. E ela falou também da importância da oração da mãe espiritual, porque às vezes, no meu caso, eu não tenho filhos, mas eu posso dizer que eu tenho filhos espirituais, pessoas com as quais eu me preocupo. Então, ela fala que você deve de orar sim. E a mãe deve de orar muito pelos filhos, né? Que os tempos que a gente vive, gente, são tempos muito maus, com muito pecado. A nossa cultura é uma cultura pecaminosa. Então, as crianças vão para a escola e a gente não tem ideia de como elas são bombardeadas para aceitar. Faltou a palavra gênero, né? Que é certo menino com menino, menina com menina, ideologia de gênero. E elas são bombardeadas já desde criança. Se você tem filho já que já vai para a faculdade, você não sabe se ele vai se sentar naquela sala de aula e ele às vezes vai ser o único crente no meio daqueles jovens que já tiveram a mente deles totalmente deturpada. Então, a cultura de hoje, ela aprova, ela acha bonito quando você mente para obter, para se dar bem. Ele acha bonito, né? Ele acha bonito o casamento no mesmo sexo. E ele acha bonito quando você é uma pessoa para frente, que apoia isso. Olha que lindo! Ele acha que é tudo certo. E assim a mente dele vai sendo bombardeada. E ele ainda recebe professores que vêm com uma agenda dos infernos. Então pensa se nós, como mães, não orarmos. Nós precisamos abençoar. E abençoar, isso que ela falou uma coisa interessante, abençoar com voz alta, né? Meu filho vai sair de manhã, que Deus te abençoe, que Deus te acompanhe, que Deus te cerque, né? Orando para que nenhuma cilada, né? Porque Satanás está ali lançando setas, né? Contra o seu filho que é crente, para não deixar que nenhuma cilada penetre ele, né? Que ele não caia, né? No engano de Satanás. Então, gente, por isso que para nós que somos mulheres no meio da nossa casa, né, orar pelo marido, orar pelos filhos, orar pelas mulheres, né, Irani, você é professora de escola dominical, né, orar pelos seus alunos, né? A gente não pode, né, em nenhum momento deixarmos de exercer esse papel de sacerdócio santo, né? Você vê Jesus
nosso Salvador, ele veio para sofrer e morrer por nós, para nos levar aos céus. E à medida que a gente segue os passos de Jesus, nós vamos sofrer também. Sofrer como ele sofreu. Olha lá, virem umas páginas ali para frente, Hebreus capítulo 6, versículo 19 e 20. Ele fala, a qual temos por âncora da alma segura e firme que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós. Então está falando que Jesus foi o primeiro, né? Ele entrou no céu primeiro. Isso quer dizer que nós também vamos entrar, né? Tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, eu queria também terminar, já faltam 7 minutos, lendo 1 João, capítulo 2, versículo 1. Olha que lindo que João vai falar para nós nessa carta aí. Inclusive, ele fala com uma palavra muito doce. 1 João, capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, não é o fim do mundo. Olha só o que ele fala. Temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Olha que lindo. Então, a gente peca e a gente vai lá e pede perdão e Jesus fala, Pai, essa é a Cláudia. Ela pisou na bola feio mesmo. Mas olha, perdoa ela porque ela é minha filha, ela está pedindo perdão. Pode perdoar. Perdoa. Não leve isso em conta, não. Né? Porque a gente vive pisando na bola, né? E a gente também, como sacerdotes, a gente devia de fazer isso também pelos outros. Principalmente nós, mulheres, pelos nossos filhos na fé e filhos mesmo, né? Então, eu queria, faltam 6 minutos, deixar uma perguntinha aqui. Que dificuldade em particular veio à sua vida recentemente? Você já passou por tribulações por ser uma mulher de Deus? Ou você pegou e descontou seus sofrimentos nos outros, né? Porque às vezes acontece isso, né? A mãe tá lá tão atarefada, aborrecida, cheia de problemas, né? E chega em casa braba lá porque o chefe destratou você. E aí você desconta, né, o seu sofrimento nos outros. Ou talvez até mesmo em Deus, reclamando, murmurando, né? Lembra que a gente viu que no capítulo 2, lá, versículo 1 de 1 Pedro, ele fala que aquela lista lá, aquele catálogo de pecados que ele fala, o último é murmurações, que são as maledicências, que são as reclamações. No fundo, quando a gente reclama de alguma coisa, a gente está reclamando de Deus, porque foi Deus que permitiu que aquilo acontecesse, né? E aí? Será que você teve alguma dificuldade em particular? Você gostaria de falar? Se vocês quiserem, eu posso depois cortar essa parte, se vocês não quiserem que seja público, né? Eu posso cortar. Faltam 4 minutos. Então, à medida que a gente segue os passos de Jesus, a gente solta. Né? Você tem passado por alguma dificuldade em particular na sua vida espiritual recentemente? Né? Então, a gente pode pegar isso aí que a gente ouviu, que ele falou que nós somos sacerdotes para oferecermos a Deus sacrifícios espirituais agradáveis. Então, quando a gente quer levar uma pessoa a Cristo, né? Quando a gente oferece toda a energia do nosso corpo, né?
São sacrifícios quando a gente louva a Deus, apesar de estar passando por situações difíceis, quando a gente procura fazer o bem, quando a gente compartilha dos nossos próprios recursos. Todos esses são sacrifícios agradáveis, né? Eu falei do que não é aceitável e agora eu estou falando do que é aceitável. Levar pessoas a Cristo, sacrificar os próprios desejos pelo bem dos outros. Gente, pensa uma coisa difícil. Sacrificar aquilo que você quer, aquele algo que você tem na vida, só para uma outra pessoa ficar bem? E o último sacrifício espiritual que Deus se agrada é a oração. A oração. Então, já que vocês não têm nada para compartilhar, eu vou compartilhar. Abram lá em Apocalipse, capítulo 8, versículo 3. E aí eu vou deixar esse pensamento com vocês. Faltam só 2 minutos e meio. Olha só o que fala em Apocalipse, capítulo 8, versículo 3. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Então, gente, a oração que você faz hoje pelo seu filho, por alguém. Às vezes a gente observa, olha, aquela mãe orou 30 e tantos anos pelos filhos, ela morreu e o filho não aceitou Jesus, continuou sendo um bandido. Passa mais uns anos e aquele filho se converte, vira uma beleza, né? Se torna um pregador da palavra de Deus. O que vocês acham? A oração da mãe está lá diante de Deus. Ela morre, mas as orações ainda permanecem diante do trono de Deus. Ele fala aqui, ó, com incensário, e elas são oferecidas a Deus. Então, por isso que a gente não pode parar de orar. Depois vocês continuarem a ler Apocalipse, lá o capítulo 8, olha o versículo 4. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, de novo ele falando, com as orações dos santos. Com as orações dos santos. E Deus vai fazer a justiça, Deus vai ouvir na hora certa. Mesmo que você já não esteja mais nessa terra. Não esteja mais. Não é mesmo? Deus ouve. As orações estão diante dele. Meninas, está faltando menos de 1 minuto. Então, eu quero dizer que eu oro para Deus, para que vocês ofereçam sacrifícios agradáveis a Ele. E um desses sacrifícios pode ser a oração. Então, nesse período de pandemia, de isolamento social, você pode orar. Você pode orar. Orar mesmo. E não pensa que você está orando já há tanto tempo por tal e tal caso. Deus ouve as suas orações. Se elas ainda não foram respondidas, elas estão diante do altar, diante